Amém, né? Fala o que mais? Boa noite a quem eu não cumprimentei ainda, graça e a paz, amém? Essas coisas, elas verdadeiramente provocam um entusiasmo santo na nossa vida, no nosso coração, né? O Senhor continua, Ele é vivo. A obra do Senhor não é estática, ela continua acontecendo, basta nós, igreja, nos posicionarmos. Na verdade, é incrível isso, né? São coisas que a humanidade, que o homem não vai conseguir explicar, por mais que queira, por mais que tente. Às vezes a gente fica ouvindo, né, as formas, os meios como Deus age em determinada situação, ela foge da nossa limitação, foge da nossa dimensão de capacidade. Amém? Tem alguém que nos visita aqui hoje pela primeira vez? Tem alguém aqui? Pode dar um sinal com a mão? Lá no fundo. Mais alguém? Tem mais alguém? Nós temos um costume de dar um abraço em nome da igreja, então eu vou pedir para você ficar de pé. Alguém aí próximo de você vai te cumprimentar, te dar um abraço. Você é muito bem-vinda, seja muito bem-vindo e fique à vontade, viu? Enquanto ela é ali recebida, queria convidar você para abrir a tua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 18. Irmãos, testemunhe, viu? Um dos propósitos desse tempo de oração que nós estamos vivendo é de que Deus operando, e nós sabemos que Ele está operando. O Rubens deu um testemunho aqui tremendo na quinta-feira, foi assim, algo, né, que completou aquilo que Deus queria falar através da sua palavra. Então dê testemunho, sabe? Não guarda só para você não. Seja agora, nesse tempo de oração, seja depois, mas dê testemunho do que Deus está fazendo. Queria, enquanto você abrir a sua Bíblia aí, que você já abriu, mas só um tempinho, agradecer em nome da igreja o Ministério Infantil e todos os outros departamentos da igreja que ajudaram, né? Quem foi? Jovens, adolescentes, quem mais? Na verdade, toda a igreja se envolveu. Foi lindo o que aconteceu aqui na sexta-feira. Eu vim para trazer minhas crianças aqui, foi a noite do pijama, mas foi muito lindo, todo mundo brincando. É coisa assim que enche os olhos, sabe? As crianças brincando com os jovens, né? O tio Betinho, a gente não sabia que o Betinho tinha tanto dom com criança assim. Foi incrível, né? Eu pensei que ele estava dando pirulito para as crianças, que as crianças só ficavam em volta dele. Mas foi muito lindo, não dava nem vontade de sair daqui. Tamanho assim a graça de Deus aqui com as crianças, e eles dormiram aqui, teve um café. Então nós queremos agradecer ao Itamar, toda a equipe, a Marcela, quem mais? Todos. A Denise, Sandra, o Franklin, todos que estavam aqui, tinha uma recreadora, mas todos, né, para não ser injusto, a Bia, os jovens aí que ajudaram, a Beth, todo mundo, a todos que se envolveram aí, foi muito lindo, viu? Isso é muito gostoso, muito bom de ver. Então, Lucas capítulo 18. Do 1 em diante. Lucas 18. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em uma certa cidade um juiz que não temia Deus e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus e nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Não fará justiça
aos seus escolhidos, estou lendo de novo, não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos, pois, que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amém? Senhor, desejamos, Senhor, mais uma vez nessa noite, nos alimentar de Ti, Senhor, do maná espiritual que o Senhor tem para nós, do maná santo, Senhor, e celestial. Estamos, Senhor, reunidos aqui nessa noite como igreja e desejamos, ó Pai, de que o Senhor fale conosco, a cada um de nós, Senhor, que trabalhe a nossa vida, o nosso coração, trabalhe a nossa fé, Senhor. Pai, nós sabemos e cremos que Tu és um Deus particular, que fala em particular, que fala individualmente, Senhor. Então, que seja assim nessa noite mais uma vez, que nós saiamos daqui, Senhor, completamente cheios, ó Deus, daquilo que o Senhor tem para nós, Deus. Que nada nos atrapalhe, Senhor, que nada tire, nem desvie a nossa atenção, que nada roube, Senhor, aquilo que nós precisamos e aquilo que nós desejamos de Ti nessa noite. Assim, Senhor, nós colocamos esse tempo nas Tuas mãos, ó Pai, que seja o Senhor a ministrar e falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Amados, nós estamos então imbuídos aí nesse tempo de oração que nós demos o nome de Outubro Orando, né? Mas nós também temos entendido, e Deus falou assim comigo de maneira muito pessoal e muito particular essa semana. Confesso que nesses dias assim que nós nos propomos a isso, então a atenção da gente ela fica mais voltada para esse tema específico. Então eu me propus a buscar, me propus a ouvir mais, me propus a ler mais e a conhecer mais a respeito de oração, na intenção, no desejo também de abençoar os meus irmãos, de abençoar vocês, abençoar a igreja, através da célula, através de postagem, de qualquer outra coisa. Mas Deus também tem me surpreendido nesse tempo, falando comigo, para mim mesmo, de maneira pessoal, me fazendo entender, me fazendo compreender, e eu entendendo que o Senhor tem desejado de mim um tempo não só de um mês, mas um tempo onde eu também viva uma dimensão de oração, uma dimensão de entrega em oração, mais do que eu venho tendo. Então o Senhor tem despertado o meu coração, e assim como tem despertado o meu coração, eu creio em nome de Jesus que também tem despertado o coração de vocês, o coração da igreja, e por isso nós estamos insistindo nesse mês em falar sobre oração, sobre esse tema da oração. Na quinta-feira nós falamos sobre Êxodo capítulo 30, o altar de incenso. Na verdade, né, é uma simbologia, mas falando da oração, o lugar onde Deus colocou lá na construção do tabernáculo, aonde Deus orientou para que Moisés colocasse o altar de incenso, aquilo que seria como uma oração, seria um tempo onde o sacerdote pela manhã e de noite ele iria acender um incenso especial, né, que nós lemos aí, mas fique tranquilo, está gravado, né? Você pode ouvir lá no singe.org, e também, sem ser nessa semana, na próxima semana, nós demos um jeito de colocar num formato para você também poder participar na célula. Mas até o lugar onde Deus estabeleceu que deveria ficar, no centro do santo lugar, tem por finalidade que a oração seja o centro da vida da igreja, entre outras coisas. Mas eu quero comentar agora sobre esse texto que Jesus fala. A partir do verso 1 diz que Jesus disse uma parábola sobre o dever de orar. E precisamente essa parábola Jesus fala com os seus discípulos, orienta os seus discípulos a respeito de uma oração que deve ser persistente, que deve perseverar. Então note que esse tipo de assunto Jesus tratou com aqueles a quem ele confiou parte de seu ministério, parte da comissão do qual ele deu início e que nós continuamos. Então é um texto, é uma parábola, é um conjunto aqui de versículos que orienta a igreja hoje e que orientou os discípulos de Jesus a respeito de permanecer orando,
de perseverar em oração, a respeito de não permitirmos que ao findar da campanha, ao findar desse tempo de oração que nos propomos em célula e que nos propomos como igreja, nós venhamos a viver ou a voltar, ou correr o risco de viver uma mesmice, ou de continuar no mesmo patamar. Então, é desejo de que nós avancemos. Amém, igreja? Amém? Então, esse texto ele fala sobre dois assuntos específicos. Fala sobre a oração que deve perseverar e fala sobre a volta de Jesus. O último versículo fala, quando o Senhor voltar, será que achará ainda fé na terra? Nós vamos ler então, e eu dividi esse trecho aqui em 3 partes. Primeiro, a ideia do assunto que Jesus quis tratar com os seus discípulos, a respeito da oração. Agora, nós vamos ver os personagens desse texto. Então Jesus faz uma parábola, uma forma alegórica, ele expõe para os seus discípulos uma história de um juiz ímpio, um juiz iníquo e uma viúva. Então nós vamos ver sobre o juiz. A legislação daquela época e naqueles dias de Jesus não era só a sociedade que vivia um declínio moral, mas também o judiciário da época vivia um declínio moral muito grande. Então, para você entender os panos, para você entender o cenário que se forma aqui nesse texto que Jesus fala a respeito da oração. Naquela época existia até um termo pejorativo que as pessoas na rua diziam a respeito dos juízes. Juiz ladrão. Então, essa coisa que a gente ouve no futebol aí, talvez tenha nascido lá. Eles diziam juiz ladrão, nos tribunais coletivos que existiam. Então, esse era o conceito que a sociedade da época tinha a respeito dessa pessoa que deveria, pelo menos do ponto de vista natural, deveria ser a pessoa ou o modelo de pessoa que traria justiça e igualdade para as pessoas. Mas esse juiz é um sujeito muito mau, um homem muito difícil. Então, e eu queria dividir agora com você o trecho que Jesus especificamente fala sobre ele. Versículo 2. Havia em uma certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Esse termo, não respeitava homem algum, não tinha a ver com ele não ter respeito, não ter nenhum tipo de sentimento de respeito, mas ele está falando sobre ele não se envergonhar. Algumas traduções falam de não se envergonhar, ou seja, ele não estava nem aí com o que as pessoas pensavam a respeito dele. Não tinha nenhum tipo de expectativa, nada causava espanto algum para ele. Então Jesus frisa bem isso, que ele era uma pessoa que não se sentia intimidado por nada. Nada intimidava ele. E mais, ele não temia a Deus. Então, provavelmente, os gritos da população e os gritos dessa viúva, que nós vamos falar dela, de por favor me ajude, por favor intervenha na minha causa, não causava nada para ele. Ele não estava nem aí, aquilo para ele era alheio. O senso moral e de justiça dele, quanto aos valores que nós entendemos, não era nulo. Daquele tempo, naquele exato momento de Israel, esses juízes eles eram movidos pela corrupção. Eram corruptos, viviam por negociatas. Por isso que Jesus vai falar a respeito de uma oração persistente, só para você entender os personagens da história. Então, nada, nenhum tipo de lamento, nenhum tipo de tristeza, nenhum tipo de medo poderia abalá-lo. Porque o que interessava para ele, na verdade, era a barganha que ele poderia fazer. E Jesus, no versículo 3, fala da outra personagem. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo, julga minha causa. Queridos, a ideia de viúva na Bíblia tem a ver com aquela pessoa impotente.
a pessoa que não tem recursos, ou a pessoa que não tem ninguém, incapaz. É esse o cenário que Jesus fala. Alguém que não podia defender-se. Alguém que não tinha condições para isso. Percebe isso? Alguém que vai ter uma demanda com alguém que tem autoridade, com alguém que pode fazer alguma coisa. Segundo o livro de leis dos judeus, ele poderia, como juiz, intervir nas causas dela. Ele poderia, inclusive, dar sentido, dar fim, dar rumo a finanças, a dinheiro, ou a herança que ela possivelmente possa ter recebido de seu falecido marido. Ele tinha total condições de resolver a situação dela, seja de uma forma, seja de outra. Talvez por isso Jesus fala e transmite para os seus discípulos a ênfase dela pedindo para ele: me ajuda, faz alguma coisa por mim. Porque ela sabia, porque a viúva daquela época, ela tinha muitos adversários. Talvez até mesmo pelo fato dela não ter ninguém por ela. Ela tinha muitos adversários. Se ela tivesse posses, se ela tivesse condição financeira, aí sim ela tinha mais adversários. Algumas coisas não mudaram. Não é verdade? Então o fato dela não ter, se ela não tivesse, tornava ela muito necessitada. E o fato de ter fazia com que ela ficasse tão necessitada ou mais, porque ela poderia perder tudo de uma hora para outra. Vocês conseguem entender, irmãos, a ideia que Jesus quer transmitir para os seus discípulos? A situação que ocorre aqui nessa parábola? Alguém que poderia fazer alguma coisa e era completamente corrupto. Alguém desesperadamente necessitada nas mãos desse alguém corrupto, com o seu destino, com o seu futuro sujeito nas mãos dele. Amém? Alguém inocente. Então o que ela faz? Ela se faz valer de direitos que ela sabia que tinha. Porque da sociedade da época, em primeiro lugar, era um órfão. O órfão tinha direitos. Tinha direito de pleitear um atendimento, tinha direito de pleitear uma audiência. E logo depois do órfão, é isso, Milton Fábio? Me ajuda aí, né? Logo depois do órfão, a viúva. Então, eram as duas categorias de pessoa que tinham a prioridade num julgamento coletivo, como era esse que aconteciam lá. Primeiro o órfão e depois a viúva. Por isso que Tiago fala, eu não me lembro onde está o capítulo, o versículo, ele fala, mas esse é o evangelho de Cristo, cuidar dos órfãos e das viúvas. Porque esses, teoricamente, representam aquela fatia do povo que não tem como se defender. Não tem a quem recorrer. Então essa é a situação. E aí a partir do versículo 4, então nós vamos aplicar essa passagem para a nossa vida agora. Prestando atenção naquilo que Jesus está falando a respeito desse juiz. Verso 4, acompanhe. Então ele, quem? O juiz, por algum tempo, não quis atender. Por um tempo determinado, ele não quis atender a mulher. Imagino eu, Alessandro capítulo 1, versículo 2, que ela foi incisiva. Porque, imagina quantas viúvas tinham, porque existia também um costume que as mulheres não podiam frequentar os fóruns, elas não tinham permissão para isso, na sociedade daquela época. Mais uma vez que ela era viúva, ela podia então debater, dialogar, ela podia falar, ela podia questionar a integridade desses homens ou não. Então ela pede, julga a minha causa, intercede por mim, faz alguma coisa por mim. E essa julga minha causa não tem a ver com uma vingança, mas tem a ver com alguém desesperada pedindo proteção. Por favor,
me proteja de alguma forma, me blinde de alguma forma, eu tenho a lei do meu lado, eu posso pleitear, então por favor me ajude. Mas o texto diz que ele não estava nem aí por um tempo que é determinado, mas que a Bíblia também não fala, ele não ficou nem aí. Porque muito provavelmente muitas mulheres gritavam também, querendo também ajuda, querendo também socorro para suas causas. Mas aí Jesus diz para os discípulos, preste atenção, ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo mesmo, é um tempo de introspecção dele, de pensamento, um tempo onde ele possivelmente refletiu, assim como fez o filho pródigo, que distante da casa do pai, um dia para e pensa, o que eu estou fazendo aqui? Que tipo de cara esperto sou eu? Que saí da casa do meu pai onde eu tinha de tudo. E olha a situação que eu cheguei. Então, pensando consigo mesmo, o jovem volta. Pensando consigo mesmo, segundo Jesus, ele resolve atender. Ele decide atender essa mulher. E ele, no versículo 5, responde como que aconteceu isso. Todavia, como essa viúva me importuna. Imagina. Com todo respeito. Mulher fala sempre um pouco mais do que os homens. Amém? Um pouco. 10% a mais. Eu uma vez ouvi, só abrindo um parênteses aqui, eu ouvi que a mulher, me ajudem aí, quem ouviu, isso é bom de estatística, que a mulher tem direito não, mas é uma porcentagem, a mulher acho que tem 5.000 palavras por dia, ela usa 5.000, é isso? Alguém já viu coisa parecida? É assim, não é? 7.000? Eu vou buscar o Davi e a Maria Clara na escola. Eu falo, Davi, como foi a aula? Ele fala, foi boa. Aí eu falo, Maria Clara, como foi a aula? Pá, então, nós chegamos e aí eu falo, meu Deus. Por que eu perguntei? É assim ou não é? Pais, fala a verdade. Como é que fala filho? Eu vou buscar no futebol, Davi, foi legal? Pai, foi legal, fiz 3 gols. Tá bom, acabou o assunto. Vou buscar a Maria Clara na natação, ela me fala da temperatura da água. Eu sei tudo o que acontece na sala da Maria Clara, irmãos. Quem falou com a Maria Clara Belon, que é outra Maria Clara, sei lá o sobrenome também, já esqueci. Mas eu sei tudo, sei os alunos. Na classe do Davi, eu vivo perguntando, Davi, quem é aquele menino? É da minha classe. Porque a gente é um pouco mais econômico. Só mais uma. Sexta-feira teve uma comemoração Dia das Crianças na escolinha. Aí a mãe, mandou um negócio lá, Carolina, uma coisinha recheada. Davi, o que tinha? Ah, mãe, eu comi coxinha. Foi tudo que nós sabemos da festinha dele. O que ele comeu. A Maria Clara falou o que a fulana levou, o que a outra levou, o que a outra levou. A ordem que elas comeram é assim. Então, imagina essa mulher pleiteando, pedindo, clamando. Intervém na minha causa. Me protege, faz justiça, o Senhor pode. Sabe-se lá o tempo determinado que foi isso, e ela falando, e possivelmente outras viúvas falando também, órfãos falando. Mas Jesus disse que num determinado momento esse sujeito, esse homem com um padrão moral e de caráter duvidoso, responde. E aqui, o que Jesus deseja com isso não é dizer que nós devemos ficar insistindo, determinando, que ele vai fazer qualquer coisa. Não é essa a ideia. Mas a ideia que Jesus quer transmitir para nós, igreja, é que nós, uma vez que nos posicionamos, uma vez que entendemos o que está acontecendo, uma vez que nos resolvemos em oração, precisamos perseverar. Amém? Porque tem situações, tem tipos de orações que são respondidas de bate-pronto. Abre aí, por favor, em Mateus capítulo 21, versículo 23.
Existem orações que são respondidas na hora. Mas Jesus quer ensinar a respeito de uma perseverança. Olha o que diz. Pois? Mateus 21, 22. Volta 1. E tudo quanto pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Mas no original, esse texto, essa palavra não está no futuro, ela está do presente para o passado. Ela diz, tudo o que pedirdes em oração, crendo, já recebestes. É a oração da fé. Existem momentos na vida da gente em que nós nos movemos em fé, somos tomados, como foi a Vera, de uma fé, e nós oramos e as coisas acontecem nesse mesmo tempo. Eu mesmo já passei por uma situação como essa. Mas existem momentos e existem demandas na vida da gente que não são respondidas de bate-pronto. Mas nós precisamos perseverar. Há 10, 12 anos atrás, eu não me lembro ao certo, eu fiz uma cirurgia e na época que eu fiz essa cirurgia, não era feita em Presidente Prudente, então eu tive que ir para Maringá fazer a cirurgia. Tudo corria muito bem, não comi frango assado, Vera. Tudo corria muito bem, até que eu tomei um Yakult, que falaram, não, toma um Yakult que é bom, logo no pós-operatório. E esse Yakult causou alguma coisa dentro do meu intestino que me fez muito mal. E eu comecei a passar mal e a recuperação, então, regrediu. E eu deveria ter ficado 2 ou 3 dias, e eu já estava indo para o 7º dia internado, com dores, com cólicas fortíssimas, e a igreja no qual eu estava, orava, e um ligava e orava, outro ligava e orava, o meu pastor ligou, orou, outros pastores que eu conhecia ligavam, oravam, e as pessoas diziam, você precisa ter fé, tenha fé, tenha fé, e eu dizia, que negócio é esse? Por que está acontecendo? Por que não está acontecendo? Mas eu me lembro que um dia, logo pela manhã, eu me levantei e disse, Deus, agora nós dois aqui. Senhor, o médico disse, eu vou passar 10 horas. Se você estiver legal, estiver bem, você vai ter alta. Se você não estiver bem, nós vamos ter que provavelmente abrir você de novo. E aí, a gente não sabe, aí é longe de casa, era toda uma estrutura que a gente tinha que mover lá em Maringá, e eu fiquei assim, mas foi um momento muito, muito terrível da minha vida. Foram dias assim, difíceis. Mas eu me lembro que naquela manhã eu disse, Deus, todo mundo ora, todo mundo diz que está intercedendo por mim, Senhor, eu quero te pedir um favor, Senhor. Senhor, me tira daqui. Senhor, eu coloco a minha fé em prática, Senhor, me tira daqui. Mas sabe, irmãos, aquela oração que quando você termina, você tem a certeza de que Deus agiu. Vocês já passaram por isso? Sabe aquele momento, aquele tipo de fé que quando você ora, você tem a certeza, ninguém precisa te falar nada. Você não precisa de diagnóstico nenhum. Você sabe que alguma coisa aconteceu, ainda que você não veja, ainda que você não consiga perceber no teu físico. Pois bem, naquele dia foi isso que aconteceu. E o médico passou. E a hora que eu terminei de orar, foi uma oração simples, até eu estava com dor, não foi muito longo, mas eu disse, Deus, é assim, foi algo pessoal, eu e Deus. Mas o médico passou. E o médico passou e apertava, e ele dizia, está doendo? Sinceramente, no físico doía, mas eu tinha uma convicção no meu íntimo que Deus tinha me curado naquele momento. E eu disse, não, doutor, tá tudo tranquilo. Ele falou, então você vai ter alta. Irmãos, pensa num sujeito que desceu, a mulher falou assim, peraí que eu vou pegar a cadeira de roda. Eu falei, não, queridona, vou a pé mesmo, né? E fui, porque eu entendi que era o tempo que o Senhor estava operando. Desci ali 2, 3, uma rampa assim de degrau, de rampa mesmo, e entrei no carro e nós saímos. E eu disse, Deus, eu agora agi por fé, Senhor, então estou nas tuas mãos. E eu não estou aconselhando a fazer isso, tá? Mas foi um momento específico, né? Eu entrei no carro,
fechei os olhos e acho que por causa da medicação eu adormeci. Eu acordei, a Michele e meu pai, eles estavam parando o carro nesse posto aqui em Pirapó. Toda vez que eu passo ali, esse posto foi importante, apesar de eu nunca mais parar ali. Mas eu lembro que a hora que parou o carro, eu acordei. Aí estava tudo normal, estava diferente. E aí ninguém perguntou nada, eu também já não estava sentindo mais nada. Aí eles tomaram o café deles, aí a gente saiu, a Michelle falou, tá doendo? Eu falei, não estou sentindo nada, e graças a Deus, não senti mais nada, e a recuperação aconteceu. Mas existem situações, demandas, que não são assim. Existem causas que necessitam que nós perseveramos, ou que tenhamos perseverança. Não é assim, irmãos? Então, essa situação que Jesus narra é de uma mulher que perseverou, a ponto de incomodar um homem, que, segundo ele mesmo, não estava nem aí, não estava nem um pouco preocupado, e ele usa uma palavra aqui no versículo 4, ele disse, todavia, como essa viúva me importuna, julgarei sua causa para não suceder que por fim ela venha molestar-me. Ou seja, ele compreendeu, de alguma forma, ele compreendeu que a posição dela era firme, e se preciso fosse, ela ficaria todos os dias da vida dela ali, todas as situações, todos os tribunais, as reuniões de tribunais, ela ficaria ali, porque ela tinha certeza absoluta no coração dela do que ela queria. Então ele compreende isso, e ele disse, eu vou fazer logo o que eu tenho que fazer, não que eu tema a Deus, e não que eu tema o que a sociedade possa pensar de mim. O valor moral dele não contou nessa hora, mas ele entendeu que aquela mulher, ela estava definida no que ela queria, e aquilo que ela queria, ela iria buscar até o fim. Amém, queridos? Entende isso ou não? Amém? Então ele percebe a persistência, e para que ela deixasse ele à vontade, ele responde ela. Versículo 6, então disse o Senhor, considerai, dê importância para o que esse juiz disse, ou seja, dê importância para aquilo que está acontecendo nessa história. Aí no versículo 7, o próprio Jesus diz assim, não fará justiça aos seus escolhidos. Não fará justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite, embora pareça o que diz a Bíblia de vocês? Demorar. E eu quero falar assim, algumas palavras sobre essa demora. Porque esse termo, essa demora, não tem a ver com a ideia de Jesus não querer responder à mulher. Você está entendendo, irmão, para a sua própria vida, para a tua demanda? Não tem a ver com Jesus não querer respondê-la, mas tem a ver com um benefício que isso deve causar para nós, e não propriamente para Deus, porque esse termo demora aqui tem a ver com paciência, tem a ver com refrear, tem a ver com Deus fazendo com que algumas situações da nossa vida promovam em nós uma perseverança a ponto dessa oração ser algo tão natural, tão comum na nossa vida. Então, essa ideia de oração persistente que Jesus está ensinando para os seus discípulos e para nós, igreja, nessa noite, é que a oração tem, entre outros benefícios, disciplinar a nossa fé, nos disciplinar como cristãos, porque há uma tendência nossa, irmãos,
É natural nosso do homem. Quando você tem uma causa, quando você tem uma situação, uma demanda, e aí você entende que você precisa orar por aquilo. Você é aconselhado, seja pelo teu líder, seja pelo próprio Deus, nós entendemos que precisamos orar, mas também é natural nosso que esse entusiasmo do primeiro momento, ele vai passando, à medida que nós, do nosso tempo, do nosso entendimento, não vivemos a resposta, esse entusiasmo passa. Quem já passou por isso, não precisa levantar a mão, mas talvez você já tenha passado por isso. Ah não, agora é esse tempo, é o tempo onde Deus vai fazer determinada coisa, seja isso na minha vida pessoal, seja na minha vida familiar, seja em alguma causa, em algum propósito do meu coração. Não, eu vou me posicionar nisso, eu vou fincar os meus pés nisso, é isso que eu quero, é isso que eu sei que o Senhor quer para mim, e eu vou caminhar por fé. Mas aí a demora vai nos moldando a situação. E aí nós começamos a dar uma forcinha, uma ajudazinha, do tipo, tudo bem, Senhor. Talvez não seja isso que o Senhor queira. Talvez o Senhor tenha outros planos. Senhor, eu vou me ajeitando. E eu vou convivendo com essa situação. Entende isso, queridos? Amém? Você consegue compreender isso? E nós vamos trocando esse entusiasmo. E por que eu estou dizendo isso? Porque esse tempo de oração que Deus despertou-nos para viver, não pode se perder. Porque esse entendimento de que nós devemos nos mover em oração, nos mover em fé, não pode se perder no dia 31, se é que tem 31 esse mês. Ou no dia 30 ou no dia 31, mas ele tem que nos transformar por dentro, como igreja, e eu estou dizendo isso a partir de mim mesmo. Ele tem que nos colocar num outro entendimento, e nós precisamos viver não só por nós mesmos, mas para ver aquilo que o Senhor tem como planos para nós, vê-los cumpridos em nossos dias, em nosso tempo. Uau! Só eu? Amém? Por isso é importante, é tão importante que Jesus quis orientar os seus. Perseverem, permaneçam. Por favor, Tiago, capítulo 4, versículo 3. Por que nós devemos perseverar então em oração? Tiago capítulo 4, verso 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos prazeres, deleites. Então, a nossa persistência vai fazer com que os nossos desejos sejam purificados, aquilo que queremos, aquilo que pedimos. Eu não sei você, mas se você tiver um livro, um caderninho de coisas que você colocou diante de Deus, e se você vê algumas das coisas que você escreveu no outro tempo, você diz, eu tive coragem de fazer isso? Não, se for só eu mesmo levanto a mão. Eu disse, Deus, eu fiz isso? Onde eu estava? Porque esse tempo onde nós vamos vivendo isso, e eu não estou falando generalizado, mas eu estou dizendo de coisas. Esse tempo é um tempo onde Deus vai trabalhando e tratando algumas coisas em nós, como, por exemplo, as nossas motivações, as nossas intenções. Senhor, me dá o dom da palavra, porque eu quero falar, mas quer falar onde? Para quem? Por quê?
Na minha época de jovem, que foi alguns dias atrás, não é para rir, irmãos. A gente costumava, era o auge daquela música da Aline Barros, usa-me, canta bem, né? Usa-me. E um dia eu estou num congresso lá que estava tendo na igreja, e eu vi todo mundo, usa-me. E eu disse, espera aí, usa-me aonde? No quê? Estou falando, eu, no meu momento. Falei, Deus, me usa, mas me usa aonde? O que é que eu estou fazendo para me sujeitar a isso? Qual é a minha resposta? Qual é a minha porção desse usa-me? Entende isso? Senhor, Senhor, muda a situação lá em casa, a começar pelos outros. Não é assim? Muda lá em casa, Senhor. Algumas orações são mais específicas, muda ela. Não é? Ou ele. É eu mesmo. Muda. Mas as motivações, mudar para quê? Como é que eu vou responder essa mudança? O que eu estou disposto a fazer depois que Deus agir nessa mudança? Eu contei aqui quinta-feira uma vez que alguém chegou para mim e disse, por favor, ore para Deus mudar a situação lá em casa, para Ele saber o quanto eu sofro. Ele tem que pagar também para Ele saber. Isso não é mudança. Qual a ideia disso? Entende isso, irmãos? Não estou dizendo que é tudo, mas eu estou dizendo que a nossa perseverança numa situação nos posiciona de maneira certa. Mas nós precisamos perseverar. Não é o caso de que não precisa haver mudança nessa situação, mas o que eu estou disposto a fazer? Como eu vou me colocar nisso? Tem pessoas que desde o dia em que recebem a Cristo, que conhecem a Cristo, até um determinado momento, está lá, Senhor me muda, Senhor me muda, Senhor me muda, mas como que eu me mudo? E eu mesmo. Senhor me muda, como se fosse um ato divino, não que não seja, mas Senhor, eu durmo hoje, amanhã de manhã eu quero amanhecer mudado. Precisa haver entendimento dentro de mim, para que essa mudança ocorra e alcance a situação à minha volta. Amém? Mateus 7,7. Deus espera que o nosso desejo seja intensificado. Amém? Amém. Vou perguntar de novo. Deus espera que o nosso desejo se intensifique, esse nosso desejo seja intensificado a ponto de verdadeiramente vivemos por fé. Mateus 7,7, Rose. Põe. Pedi e dar-se-vos-á. Pedi ou não pedindo? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai, diga assim, buscar, encontrareis, batei, é uma ideia de uma porta, sim ou não? Tem como alguém adivinhar que você quer entrar se não bater? Tem, alguém vai dizer, tem aquelas câmeras, não, mas não é disso que eu estou falando. A ideia é que nós precisamos insistir, perseverar. A gente tem que ficar atento, porque depois os irmãos falam, tem sim, tinha uma câmera lá. Tá. Nós precisamos bater. Eu não estou dizendo que tem que incomodar Deus, porque a ideia da oração não é mudar Deus, Deus não muda, irmãos. A ideia da oração é nos enquadrar naquilo que nós esperamos em Deus, nos transformar, nos amadurecer, a ponto de em algum momento nós entendemos se aquilo verdadeiramente é necessário ou se faz parte dos nossos caprichos de criança.
Amém? Então essa oração persistente vai provocando em nós mudanças, a ponto de vivemos ou não. Amém. Em último, para a gente orar, Tiago ainda, 5:7. A oração, ou viver em oração, e quando Paulo diz lá, orai sem cessar, eu disse aqui quinta-feira, você não necessariamente precisa abrir mão do trabalho ou de qualquer outra coisa e ficar o dia inteiro aqui na igreja ou lá na sua casa em oração, mas é ter consciência de que para um ser espiritual que somos, a oração é uma comunicação com Deus. Então não importa se você está fazendo essa oração audível, alta, ou se ela é apenas sua, em pensamento, em espírito, o importante é que você fique conectado com Deus. Eu não sei se você já passou essa experiência, mas tempos da sua vida, ou da nossa vida, em que nós vivemos mais conectados, o nosso entendimento sobre as coisas, a nossa percepção, a nossa sensibilidade a respeito de Deus ou das coisas de Deus, elas são mais fáceis de acontecer. Nós ouvimos, entendemos, somos admoestados com mais facilidade, conseguimos compreender os planos, os propósitos, conseguimos com mais naturalidade, porque estamos conectados. Mas é impossível de acontecer alguma coisa se você disser, Deus, por favor, faça isso, e não perseverar em oração. A fé e a paciência, segundo o Tiago, andam juntos. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador, olha o exemplo lá de novo de Jesus, eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã, a primeira e a segunda, e aí então possa ver os frutos. Então fé e paciência são fundamentais para perseverarmos em oração. Seja em outubro orando, em novembro orando, dezembro orando, o tempo que for da nossa vida orando. Amém? Queria convidar você para ficar de pé. Então, às vezes a gente fala, ou às vezes a gente ouve as pessoas falando, vamos insistir em oração, jejue, ore. Irmãos, isso é fruto de entendimento, isso não pode ser forçado. Nós estamos aí nesse tempo porque nós entendemos que era algo desse tempo, que nós precisamos nos posicionar dessa forma. Mas se posicionar em oração e perseverar e aí expandir para o jejum, para a santidade, isso é obrigação nossa. O nosso homem natural, ele compete com o nosso homem espiritual. É uma luta. E o jejum, ele é importante porque ele nos fortalece. Não adianta fazer jejum para Deus mudar de ideia. O jejum nos fortalece. Também ajuda para que nós consigamos persistir e perseverar. Ter paciência. O jejum fortalece o nosso espírito. Porque, vamos ser sinceros, você chegar num hospital com um quadro que o médico não sabe o que é, irmãos, depois que você vê tudo que Deus fez, amém, mas o nosso homem natural, ele sente medo. O nosso homem natural se abala. Por isso que essa comunicação, a oração, ela vai nos fortalecer. Lembra quando Deus prometeu para Abraão e manda ele olhar as estrelas do céu e diz: você vai ser pai de nações?
Se não fosse a intimidade, se não fosse uma vida devocional, uma vida de oração, como que você acha que seria os diálogos de Abraão com Deus? Cadê? O Senhor me promete nações e eu moro em tenda. Mas eu penso e eu acredito que as pautas das orações de Abraão passavam por: Senhor, eu sei que o Senhor tem promessas para mim. Eu sei, Senhor, que as tuas promessas de que eu serei pai de nações, elas vão se cumprir na minha vida. É isso que diz Hebreus. Por fé. Por isso que Jesus termina esse trecho, ele termina esse bloco de versículos com uma pergunta. Versículo 7: não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Sim. Resposta dele, versículo 8: sim. Fará justiça, sim, depressa. Aí esse depressa, nós precisamos entender que nosso Deus age no tempo, mas não está no tempo. Então esse tempo de espera de 10 anos, 20 anos, 3 meses, 4 meses, ele é nosso. Porque para Deus o ontem não existe mais. O futuro, talvez, mas o hoje é o tempo de Deus. Por isso que a minha fé e a tua fé, a minha intensidade de oração, a minha convicção de viver assim, tem que ser hoje. Por isso eu sei que nós vamos participar da mesa, mas eu não vou deixar, pastor, de convocar você, e não, talvez você não venha aqui na frente, mas que você se posicione. Rose, põe esses 3 versículos só para a gente avançar em fé. 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 5. Porque nós precisamos responder essa pergunta para Deus hoje. Porque essa pergunta, ela foi para os seus discípulos naquele dia e é para nós hoje. Porventura, achará o Senhor em sua volta fé na terra? Porque é uma certeza, Ele virá. E desejamos e cremos que seja logo, breve. Mas haverá fé na terra? Ora, o Senhor encaminha o vosso coração na caridade, no amor de Deus e na paciência de Cristo. Agora, para encerrar, Hebreus capítulo 6, verso 12. Talvez você faça parte desse contingente, dessa parcela de pessoas que precisa ser renovado, que precisa responder para você mesmo. Hebreus 6,12. Para que vós não sejam negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Talvez, ou com certeza, o Senhor espera essa resposta sua, pessoal, nessa noite. Você precisa responder a Deus. A nossa resposta para essa pergunta de Jesus deve ser: Senhor, que a minha fé e a minha paciência, Senhor, me sustentem nessa caminhada, porque suas promessas são imutáveis, Deus. Amém, queridos? Feche seus olhos. Senhor Deus, eis a tua igreja, Pai.
Senhor, nós estamos aqui, Senhor, entre irmãos, entre amigos, Pai. Mas aqui entre nós, Senhor, pode haver pessoas que precisam dar essa resposta, Senhor, para Ti, de maneira positiva, Deus. Senhor, porque, segundo aquilo que entendemos na quinta-feira, Pai, as nossas orações são não apenas esperadas, mas desejadas por Ti, Pai. Porque a nossa oração é a forma como respondemos a Ti. Senhor, e por mais que a igreja se envolva num propósito de oração, Senhor, se nós não entendemos isso, isso corre-se o risco de ser algo mecânico, Deus. Corre-se o risco, ó Pai, de ser algo porque todos estão fazendo. Mas isso é pessoal, Senhor. A nossa persistência, convicção, Pai. A nossa convicção, Senhor, sobre não haver uma outra forma, Senhor, de comunicação que não seja através da oração. Não tem, Senhor, como conversarmos com um amigo. Não tem como desenvolvermos um relacionamento senão pelo diálogo, Senhor. Também por fé, Pai. Deus, entre tantas coisas que o Senhor deseja nos ensinar, desejou ensiná-los com esse exemplo, com essa parábola, Senhor. Senhor, há o entendimento de que nós precisamos, Deus, precisamos não esmorecer, não desanimar, Senhor. Por isso que o Senhor disse que essa parábola, ela era para nós não esmorecermos. Senhor, se tiver alguém, Senhor, em nosso meio, que tem esmorecido, Senhor, que tem cedido ao mal, eu não falo do mal moral, Senhor, eu falo do mal no sentido de desânimo, de abatimento, Senhor, por causa de um mal, Senhor, circunstancial, que o Senhor, através de Teu Espírito Santo, ajude e fortaleça, Senhor, a esse irmão ou irmã, a todos nós, se preciso, que o nosso entendimento, Senhor, a respeito dos Teus sonhos para nós, seja um entendimento alinhado com a Tua vontade, Senhor. Que as nossas petições, Senhor, não sejam petições egoístas, mas que de alguma forma frutifiquem, Senhor, que de alguma forma Te glorifique, Senhor, seja na nossa casa, família, na onde for, Senhor, mas que Te glorifique, Pai. Aleluia. Eu vou ler um trecho. Você não precisa abrir. Palavras do Paulo. Eu vou ler porque me sinto incomodado para ler, porque em alguns vários momentos da minha vida esse texto me consolou. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal.
de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso falamos, por isso oramos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundante, e as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, não tem sentido do pecado apenas, mas tem sentido de entrar no natural. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, se confunda, se desentusiasme, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Aleluia! Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, têm começo e têm fim. As que não se veem são eternas. Amém? Que o Senhor abençoe você, que o Senhor, através de seu Espírito Santo, faça você, a mim, a igreja do Senhor, caminhar por fé, em oração, seja no outubro orando, seja depois do outubro orando, seja quando a folha de célula não falar mais de oração, mas que isso seja impregnado como verdade, como natural, a ponto de sabermos como reagimos, como respondemos a Deus nas nossas causas. Amém? Que o Senhor te abençoe. Queridos, as equipes que vão servir, por favor, podem vir para nós servirmos a ceia. Nós vamos servir a ceia, impetrar a bênção, e assim nós já vamos encerrar o culto com a ceia, ok, meus irmãos? Que você não seja esse momento um momento religioso para você, mas seja um momento de gratidão a Jesus, que lá na cruz do Calvário Ele entregou a vida para nos apresentar um novo e vivo caminho, através do seu corpo, do sangue que foi derramado na cruz. Amém? Podem pegar aqui para servir. Então, enquanto nós louvamos ao Senhor, vocês podem vir. Assim que todos forem servidos, então nós oraremos, petraremos a bênção e participaremos juntos. Podem vir, queridos. Podem participar todos aqueles que são batizados, ou se você é de outra igreja, você pode participar também, se você for evangélico, batizado e está em plena comunhão com a sua igreja. E tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode
está em ti. Vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Desde aqui, Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Todos foram servidos? Se alguém não foi servido, olha sua mão, nós vamos até você. Amém? Queridos, eu quero ler um texto antes de nós orarmos. O pessoal do Ministério Infantil que está chegando pode servir, fica à vontade. Eu quero ler um texto de Efésios capítulo 5, verso 1 e 2, que diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Alô, irmãos? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. A palavra está dizendo aqui então para nós imitarmos a Deus como filhos amados. Sabe, irmãos, você se sente amado por Deus? Se você não sente, tudo isso daqui não tem significado para você, porque Jesus derramou o sangue dele e o corpo dele foi partido por você. Essa é a maior prova de amor. Deus não ficou somente na fala, ele tomou uma atitude, ele entregou o Filho. E diz: e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós. Então, irmãos, por esse motivo de Deus, Jesus ter se entregado por nós, é esse o motivo de nós nos lembrarmos agora da cruz, nos lembrarmos do sangue vertido, nos lembrarmos do corpo partido, mas nos lembrarmos também da ressurreição, que ele vive. Então o nosso Redentor vive. Vamos dizer isso? Ergue o seu pão, o seu cálice e diga: o meu Redentor vive. Vamos dizer novamente agora com força: o meu Redentor vive. Amém? Ele ressuscitou. Amém? Pai, obrigado a Deus pelo teu Filho, que foi fiel até a morte de cruz. E ao ser fiel até a morte de cruz, lá na cruz levou as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ó Deus, e podemos ter agora a vida eterna. Então, Pai, nós te agradecemos pelo teu Filho Jesus, te agradecemos pela cruz, te agradecemos, Pai, também porque ele vive, está sentado à tua destra e nos levou e nos assentou juntamente com ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Obrigado, Pai.
Então nós levantamos as nossas mãos sobre a tua igreja e nós dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deixe a paz, aquela paz que o mundo não pode oferecer a você. Deixa a paz do Senhor entrar no teu coração, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua vida. E assim você vai saber esperar o tempo de Deus, porque a paz do Senhor vai estar dentro de ti. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Podem comer do pão, beber do vinho. Caso você queira repartir com alguém, fique na liberdade. E assim nós encerramos nesta noite em nome de Jesus.